Mas eu aproveito também para te perguntar, porque teria aí um cálculo olhando para esses objetivos de mais de 20 milhões aí de clientes adicionais. Como é que vocês enxergam esse caminho também para conseguir essa quantidade de clientes adicionais? Essa meta de 60 milhões de clientes é possível de conseguir sem M&A, por exemplo? É possível. E essa é uma. Isso é assim, até das três, quando a gente começou o plano lá em 2023, talvez fosse o que a gente tinha mais convicção de que era possível de ser atingido. Então, falando nisso, né, até um ponto que traz convicção para a gente. Ano passado foi nosso recorde de abertura de contas, foi o recorde anterior, tinha acontecido em 2022. E a gente tem muita convicção porque a plataforma é muito atrativa. Então, a gente tem um universo, pensando em Brasil, de 220 milhões de brasileiros e, e é um público que se engaja muito com tecnologia, né? E à medida que o Inter está sempre lançando uma inovação, sempre com algum produto novo, a gente tem uma facilidade muito grande de atrair esse público e de abrir mais contas, além de já ter também todo um processo e uma marca muito forte que atrai esses clientes. Então, a gente conhece muito bem o processo de como é que a gente chega no cliente, como é que a gente leva a proposta de valor para ele, como é que a gente comunica essa proposta de valor para que a gente possa engajar e fazer abertura de conta. E a gente conta também com uma marca muito forte que ajuda em todo esse processo. Além disso, a gente tem todo um processo de internacionalização que começou com a nossa conta global, com a nossa Global Account, que faz com que nós não precisemos nos limitar aos 220 milhões de brasileiros, né? Então, a gente tem um público nos Estados Unidos que a gente consegue também endereçar e a gente está também com algumas outras iniciativas, especificamente, acho que a primeira a abertura de contas na Argentina. Então, a gente vai contar também com uma expansão geográfica importante que vai contribuir para o atingimento da meta de 60 milhões de clientes. Até falando em expansão geográfica, a gente pode falar da US Branch também. Vocês receberam autorização do Fed para operar nos Estados Unidos, do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. E eu queria entender como é que vocês estão agora, nesse momento, operacionalizando esse processo. Como é que tá os últimos detalhes aí agora, depois dessa aprovação, que veio há alguns dias. Muriel, você falou a palavra certa, né? Que são detalhes. Então, a gente teve a aprovação, agora nós precisamos trabalhar numa série de detalhes. A gente está como se fosse uma fase pré-operacional e resolvendo esses detalhes, a gente pode começar a operar a nossa US Branch. Tem uma série de vantagens e essas vantagens elas vão tanto para o lado do cliente, do ponto de vista de proposta de valor. Então, a gente vai conseguir simplificar a nossa proposta de valor para os clientes que vão passar a contar com essa agência do Inter lá nos Estados Unidos e vantagens também para o negócio. E especificamente, olhando para os clientes, né, a gente vai ter uma série de simplificações que vão descomplicar um pouco alguns processos que podem eventualmente ser complicados hoje. Então, por exemplo, a gente usa alguns bancos parceiros quando a gente vai fazer transferências nos Estados Unidos, por exemplo, e aparece o nome desse outro banco. Para um brasileiro, então eu sou cliente do Inter, estou lá fora, vou fazer uma transferência, vou fazer algum pagamento lá fora, como se eu estivesse fazendo um Pix aqui no Brasil, e hoje eu vejo, por exemplo, o nome desse outro banco. Eu vou passar a ver o nome do Inter. Então, esse é um exemplo de algo que vai ser simplificado. Para o Inter, a gente vai ter um ganho importante, porque a gente passa a operar como uma característica de banco nos Estados Unidos. O que acontece, o que a gente pode fazer com isso, né? A gente passa a poder ter captação, assim como a gente tem no Brasil, a gente tem numa agência em Cayman, a gente pode passar a ter captação também nos Estados Unidos e tendo captação a gente abre todo o mercado de crédito. Então a gente passa a poder endereçar tanto os nossos clientes de conta global com produtos de crédito nos Estados Unidos, quanto os cidadãos americanos também com diversos produtos de crédito. Então, cartão de crédito, por exemplo, vira uma avenida de crescimento lá fora e isso é um benefício da nossa US Branch. Então, a gente está super feliz aqui, foi muito trabalho, foi mais de um ano de trabalho para poder conseguir essa aprovação e agora a gente está na reta final para colocar todos esses benefícios para o cliente e para o Inter no ar.